Eu sou André Valente, seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre a língua ideal e a língua real. Quais são suas principais diferenças? Quem fala uma e quem fala a outra? Por que é importante compreender isso? Vamos lá? E se eu dissesse para você que a língua não existe? Pois é, um pouco assustador, né? Assistir uma aula de português e o professor falar que a língua não existe. Calma, vamos entender isso aqui. Vamos ver uma citação que diz o seguinte: o que existe concretamente são falantes da língua, seres humanos com história, cultura, crenças, desejo e poder de ação. Marcos Banho. Então o professor Marcos Banho, que é autor aí da gramática pedagógica do português brasileiro, o que ele está dizendo é o seguinte, que a língua como uma instituição, um ser à parte, aquilo que às vezes as pessoas falam assim, a língua não permite, isso não existe na língua. Tá? Essa a língua de fato não existe. Porque não existe essa instituição. Onde é que está a língua? Como é que a língua existe? Ela existe na mente de cada falante, na mente de cada pessoa. Por quê? Porque é importante relembrar, você já sabe disso, que a língua não é o conjunto de regras que nós aprendemos na escola. Essa é a gramática normativa ou a norma padrão. Um modelo ideal que serve para um determinado contexto, que é escrita, formal, etc. Agora, a língua é esse código que nós temos na nossa mente, que está organizado na nossa mente com a sua gramática, com o seu modo de organizar as palavras, de formar palavras, com os seus significados, com a capacidade de criar novas palavras, de fazer outros arranjos, de mudar os sentidos, enfim. A língua é esse conjunto de competências, para usar uma palavra que está bastante conhecida aí por nós, esse conjunto de competências que o nosso cérebro tem de dar sentido às coisas, criar esse código, e emitir um comando para que, através do nosso sistema respiratório, do nosso sistema digestivo, nós consigamos falar. Porque nós não temos um sistema para falar. O nosso corpo, ele se adaptou. Nós utilizamos o sistema respiratório, diafragma, pulmão, traqueia, o nariz, a boca e o sistema digestivo, a língua, os dentes, o lábio, tá? A faringe, e tudo isso nós utilizamos para falar. Então, a língua, ela é resultado de um processo da nossa mente. O que acontece? Como nós vivemos em sociedade, nós falamos uma língua que é um acordo da nossa sociedade. Por isso nós conseguimos nos comunicar. Porque não é cada um falando a sua. Nós vamos aprendendo em sociedade e assim nós nos comunicamos. É por isso que o Marcos Banho vai dizer que o que existe concretamente mesmo são falantes da língua, ou seja, pessoas, seres humanos. E esses seres humanos têm uma história particular e uma história coletiva. Antes de nós nascermos, já havia uma história nessa sociedade. Nós nascemos no meio de um processo histórico e nós vivemos no meio de um processo histórico, social, cultural, político, e somos influenciados por tudo isso. Então, é assim que a língua existe. E essa língua, ela não é permanente, ela não é constante, ela não é uniforme. Ela é uma língua que ela se modifica o tempo todo, ela se modifica em cada situação de comunicação, ela se modifica para adequar ao tipo de veículo de comunicação que nós estamos utilizando, ela se modifica para se adequar à pessoa com quem a gente está falando, enfim, há vários fatores que podem causar mudanças na língua, que podem causar variações na língua.
Então, nós temos aqui os fatores formadores e transformadores na língua. Quais são esses fatores? Bom, nós temos fatores cognitivos, ou seja, fatores da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso processo, né? Nós estamos pensando, nosso cérebro está funcionando, está processando as informações, está criando, está recriando. Enquanto você assiste essa aula, olha como o nosso cérebro é poderoso. Você está assistindo essa aula, está me ouvindo falar, está entendendo o que eu estou falando, mas eu tenho certeza que você pode estar pensando em alguma outra coisa, pode estar sentindo algum sentimento nesse momento, pode estar lembrando, nossa, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Você deve estar ouvindo, pode estar ouvindo outros sons ao seu redor, e tudo isso o seu cérebro está processando, tá? Então, os fatores cognitivos, eles vão ajudar a formar e a transformar a língua. Vamos falar às vezes mais rápido, vamos encurtar palavras, escrevemos abreviando e mesmo assim continuamos nos comunicando. Tá? Então esses fatores cognitivos são formadores e transformadores. E eles estão dentro de cada um de nós. Agora, além desses fatores cognitivos, nós temos os fatores socioculturais, aqueles que estão ao nosso redor. Tá? Então, o contato com outras línguas pode influenciar o nosso modo de utilizar a nossa língua. Tá? A matriz econômica sob a qual nós vivemos, então hoje nós vivemos numa sociedade capitalista. O fato de vivermos em uma sociedade capitalista, por exemplo, influencia nosso modo de ver as coisas e automaticamente o nosso modo de falar, a nossa expressão. Um exemplo, quando você diz assim, se der certo, tá tudo bem, se não, estamos no lucro. Quando você usa essa palavra, você está usando uma palavra que é típica das relações comerciais, o lucro. Então, ela acaba se transformando em uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. Então, essa sociedade, o modo de ver as coisas também vai determinar as expressões, o modo como nós falamos e utilizamos a língua. Tá? As instituições do Estado e da sociedade das quais nós fazemos parte. Então, o fato de você estar aqui tendo uma aula numa escola com esse material, com essa estrutura, com as pessoas com quem você convive, com os seus professores, enfim, isso vai influenciar as outras instituições do Estado e do governo com as quais você acaba se relacionando, o governo, serviços públicos aos quais você acessa, tudo isso vai influenciar também. Tá? O sistema de ensino no qual você está inserido, também vai influenciar. O desenvolvimento tecnológico, esse é um dos que a gente mais consegue perceber. Quantas palavras novas, quantas formas diferentes de falar coisas surgiram de uns tempos para cá. Então, por exemplo, você curtiu e fazer o sinal da curtida, que veio de onde? Das redes sociais. Então, o curtir, palavras como engajamento, palavras como conexão, rede, foram palavras que ganharam sentidos novos ou foram palavras que surgiram no contexto das novas tecnologias de informação e de comunicação e que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Antes do surgimento dessas tecnologias, não se utilizavam palavras como dar um like, tirar uma selfie. Essas palavras, essas expressões, essas palavras não existiam. Então, as novas tecnologias, elas também acabam influenciando na nossa língua. Os movimentos políticos e sociais com os quais nós temos contato e que fazem parte da nossa sociedade, tá? Então, as ONGs, os chamados movimentos sociais mesmo de reivindicação de direitos, tá? Se você está relacionado a um partido político ou se simplesmente você acompanha as discussões políticas, acho que hoje está quase impossível, a gente falar assim, eu não acompanho nada, eu não sei nada, porque as informações estão chegando e tudo isso também vai influenciando o modo como a gente fala, as expressões que a gente usa, como a gente entende as coisas. Tá? A relação com o meio ambiente, olha que coisa curiosa, não é? A nossa relação com a natureza, a visão que nós temos sobre o que é a natureza, o que é o meio ambiente, qual é a nossa relação com ele, como nós nos servimos e atuamos nesse meio ambiente, tudo isso também acaba influenciando o nosso modo de falar, a nossa
linguagem e, finalmente, a composição étnica da estrutura da sociedade. Então, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos uma sociedade multiétnica e, portanto, multicultural, e é óbvio que, com isso, a nossa língua ela também é multilinguística. Ela também tem muitas variedades, muitas formas de dizer, muitas palavras muito diferentes, tá, que estão relacionadas a essa composição multiétnica. Nós já vimos aí, você já viu aí em outras aulas, que nós temos influência da linguagem indígena, influência das línguas indígenas, influência das línguas africanas, dos imigrantes, das fronteiras, enfim. Tá? Então, os fatores cognitivos e os socioculturais, eles estão juntos, misturados, tudo junto e misturado, como dizem. Não são separados, tá? Os fatores socioculturais vão influenciar os fatores cognitivos e os fatores cognitivos vão influenciar os fatores socioculturais. E chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Dá uma olhadinha no Saiba Mais, tem muito mais conteúdo para isso. Bons estudos e até a próxima aula.